Em nosso estudo de hoje, é a lição 173 do livro Palavras da Vida Eterna. Rixas e queixas. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 10. Julgamos comumente que os problemas de justiça apenas se manifestam quando questões graves nos levam ao tribunal. Justiça, porém, é assunto palpitante de todos os dias e a cada hora precisamos dela para a garantia da paz, quanto necessitamos de ar para a sustentação da existência. Nos mínimos atos, usamos justiça para assegurar a harmonia geral. Conhecemos a significação do lugar que ocupamos numa fila simples e sabemos respeitá-lo para a conservação da ordem. Todos estamos acordes em obedecer espontaneamente aos preceitos do trânsito, conformando-nos às paradas indispensáveis para a segurança da via pública. Não ignoramos a obrigação de acatar as advertências que regem o emprego da energia elétrica em aparelho determinado, a fim de que não venhamos a comprometer a integridade doméstica. Em sã consciência, ninguém desdenhará os direitos do vizinho se não deseja os seus próprios direitos menosprezados. Lembremos-nos de semelhantes imagens do cotidiano para recordar que em nossas indisposições e ressentimentos, há que pensar igualmente na tranquilidade dos outros, de todos aqueles que nos partilham a experiência diária, a fim de que não venhamos a furtar-lhes a esperança e a coragem, golpeando-lhes o ânimo e conturbando-lhes o serviço. Evitemos rixas e queixas. Para resguardar o equilíbrio da vida coletiva e da vida caseira, atendemos a instruções e sinais, regulamentos e avisos baseados na experiência dos homens. E para imunizar-nos a vida íntima contra os distúrbios e prejuízos, concedeu-nos a divina providência o controle do pensamento e o governo da língua. Rixas e queixas. Assunto que é sempre muito necessário e muito atual em um mundo de expiações e provas. Recorro mais uma vez a um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, um texto que tem como título O Dever. E, em determinado momento, ele fala, o dever começa onde eu devo respeitar os direitos das pessoas. E termina onde eu também quero que respeite os meus. Né? Então, vai ser muito comum a gente, aqui no mundo de expiações e provas, ter a necessidade de estabelecer esses limites. Em alguns momentos a gente vai, de repente, atravessar a faixa do respeito de alguém e vai ser alertado por essa pessoa de alguma maneira, seja através de sinais, seja através de palavras, seja através até de ações, de queixas, palavras ou de rixas, igual está falando. E algumas vezes vai ser com a gente também. E a gente tem chegado à conclusão, até nas conversas sobre esse assunto, que é claro que sempre vai valer a pena você ser enérgico nesses momentos. A gente tem que demonstrar realmente que a pessoa invadiu um espaço que eu não gosto que invada. Eu tenho a minha privacidade, eu tenho direito também a ter o meu momento de paz. Mas depois que isso foi feito, você guardar mágoa por conta disso, o problema está na mágoa, né? É que a mágoa ela vai fazer muito estrago com a gente. As pessoas que guardam ódio, guardam mágoa, guardam esse sentimento que fica aqui, ó, que cada vez que você lembra dele, teu pensamento provoca, o coração explode. E para quem está encarnado, igual a gente está, sai jogando um montão de adrenalina e de outros ingredientes aqui no nosso corpo, agitando o nosso corpo. E é interessante que, se eu lembrar 20 vezes no mesmo dia, 20 vezes no mesmo dia, do fato, e sentir essa mágoa, eu vou estar agredindo o meu organismo 20 vezes. Olha só que coisa complicada. Agora, a partir do momento que eu mesmo, olha, não gostei daquilo que aconteceu e expus o meu ponto de vista. Isso aconteceu agora recentemente com dois grandes amigos que
Um, inclusive, é pastor evangélico, né? E aí, os dois, eles ficaram ali atravessados durante um tempo, até que eu, conversando com os dois, falei, mas tudo bem, agora, deixar isso se estender no tempo é que não é cristão. E na mesma hora esse amigo falou, é verdade. Então, olha só, agora é só quebrar, volta tudo ao normal, mas olha só, ele já sabe agora que se fizer isso contigo de novo, você não gosta disso. Então, e acabou, você simplesmente conseguiu pacificar essa queixa ou essa rixa. E algumas vezes a gente vai pegar casos que vai ser reincidente. E quanto mais vai sendo reincidente, mais parece que o lado emocional ele vai ter um limite menor. E aí é que a gente precisa trabalhar com cuidado, né? Porque tem alguns relacionamentos que se a pessoa não consegue respeitar, então é melhor deixar que o tempo tome conta. Você não vai conseguir mudar aquela pessoa de uma hora para outra, vai ter que respeitar aquele jeito da pessoa. Não aguenta, se afasta. E vai ter situações que vai ter que se afastar mesmo, não tem como. E se afastar é uma prova de carinho, porque é uma prova assim, se eu estiver próximo e tem chance de ter choque, de ter queixa, de ter rixa, é melhor estar distante. Então, me mantenho à distância, procuro fazer minhas orações por aquela pessoa, procuro me manter em paz com relação aos sentimentos que eu estou nutrindo por aquela pessoa e acabou. A gente vai só zelando para que eu também não entre nessa de estar violando os direitos que aquela pessoa tem. Mas que é um grande desafio, E o Emmanuel, ele vem pegar imagens, telas mentais mais uma vez. Ele fala da pessoa que está furando fila. Ou então no trânsito, da gente estar respeitando as normas aí do Código de Trânsito. Ou então as advertências com relação ao uso de energia elétrica, ou os direitos dos vizinhos. Ele vem falar para a gente, lembramos de semelhantes imagens do cotidiano, para recordar que em nossas indisposições e ressentimentos, a gente tem que também pensar na tranquilidade dos outros também. E ele chama a atenção, fala, evitemos rixas e queixas. O grande problema do mundo que a gente vive é que foi próprio Jesus que disse, aqui os escândalos acontecerão. É necessário que haja escândalos, mas ai daquele que provocar o escândalo. Então, essa sentença que foi o próprio Cristo, não foi qualquer pessoa que falou, foi aquele que é o nosso Senhor, falou para a gente, nesse mundo haverá escândalos. Então, a gente vai ter que, em alguns momentos, ter essa postura de, primeiro lugar, sempre que puder calar, se cala, evita. Agora, se tiver que relacionar mesmo, por favor, não entre nesse campo. Peça e procure conquistar também o respeito, porque respeito não se impõe, não. Respeito, na verdade, se conquista. Quando você consegue chegar no coração da pessoa, a pessoa começa a ter algum afeto por você e ela mesma, naturalmente, vai começar a evitar alguns comportamentos que ela sabe que podem te magoar, que podem te deixar triste. Agora, se começa a entrar nessa coisa do revide, ele vai se ver comigo, e às vezes a gente é surpreendido com essa situação perdurando no tempo, aí vem a recomendação do Emmanuel. Evitemos rixas e queixas. E ele fala aqui no final para a gente, para resguardar o equilíbrio da vida coletiva e da vida caseira, atendemos a instruções e sinais, regulamentos e avisos baseados na experiência dos homens, tudo bem. Agora, para imunizar-nos a vida íntima contra distúrbios e prejuízos, concedeu-nos a divina providência o controle do pensamento e o governo da língua. Então, olha só, a gente, quando está fazendo aquele trabalho, eu não agrido mais, mas ainda falo, teve progresso. Eu não falo mais, mas está no pensamento. Teve um progresso significativo demais. O dia que eu não pensar nisso, o progresso vai estar completo. E aí vamos ver, cada um faz a análise aí, que ponto eu me encontro. Mas ele fala que o controle do pensamento e o governo da língua são as prioridades para a gente agora.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.